eles perguntam, e vocês, que língua vocês falam em casa? Ah, o português. Que bom, mãe, continua falando com a sua filha em português, porque isso não vai interferir no desenvolvimento dela aqui, no processo dela do idioma. Olá! Oi! Poderosa! Gostei do batom vermelho. Você viu, né? Ó, Vi sim, tô vendo. causar impacto. Então, hoje a gente vai ter a honra de conversar, bater um papo bem gostoso com Patrícia. Eu sempre chamo ela de Superwoman, né? Então, eu queria que você se apresentasse brevemente, quem é você, o que é que você fazia no Brasil, para depois a gente começar o teu percurso aqui na Itália. Ótimo. Ah, então tá bom. Bom, oi, gente. Oi, Max. Saudade de falar com você. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Patrícia. Estamos aqui na Itália já há 4 anos, né? Sou mãe de 2 meninas. Quando a gente veio para cá em 2017, eu tinha uma só, né? Então significa que a segunda nasceu aqui, né? Então acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo. Vou conseguir compartilhar os dois mundos aqui para vocês. Sou formada em comércio exterior e no Brasil, né? Eu trabalho com bem-estar. Então, acho que vai ser muito bom o nosso bate-papo com vocês aqui hoje, compartilhar um pouquinho da vivência, né? É legal quando a gente fala daquilo que a gente vive, né? Então, espero poder ajudar vocês aí em alguma coisa assim com o nosso bate-papo hoje. Sem dúvida, sem dúvida. A Paty, ela fez um percurso comigo de coach, e daí, como conclusão, aquela bem metida, eu convidei ela para live. Foi bem assim. Foi bem assim, porque eu acho que é importante a gente contar, né? Tipo, todo mundo me pede, Marcela, mas como é a escola italiana? Como é trazer filhos? Gente, eu sei de trabalho. Você quer arranjar trabalho na Itália? Você fala comigo. De crescer filho na Itália, eu não sei. Você apertar crescer cachorro, a gente até pode começar. Ou procurar apartamento, que é aquilo que eu estou fazendo agora, né? Então, eu tenho uma área muito específica. Então, vamos lá. Você chegou aqui na Itália há 4 anos atrás. E você chegou com uma filha. A tua filha, qual a idade dela na época? A Sara tinha 6 quando ela chegou aqui. Pequenininha, né? Uhum. Ela estava finalizando para ser finalizando o primeiro ano de escola no Brasil, a primeira série. Ok. E como foi? Conta aí. Se você quiser contar um pouco como foi para você a mudança, como foi se mudar com filhos, Tá. quais foram os primeiros passos? Porque é uma mudança, né? Muito Sim, é uma importante. mudança muito importante. Foi assim, foi em 2017, a nossa mudança efetiva mesmo foi em novembro. Então, em novembro, viemos para cá de Malicuia com criança. Né? Na época, eu tinha só a Sara e ela estava terminando esse primeiro ano na escola, né? Eu acho assim, pelo menos pra gente, pra mim, né? Quando a gente fala em mudar, eu pelo menos já tive a experiência de morar fora. Então, esse lance de morar fora pra mim sempre foi uma coisa que me atraiu, eu sempre gostei. Então, quando surgiu a proposta, o convite que o meu marido recebeu de ser expatriado, a gente falou, bora, tamo junto, né? Porque é uma coisa que a gente queria mesmo, assim, a gente gostaria, assim, de ter uma vida fora, assim. E então, assim, foi um convite que foi super bem recebido, né? E naquele momento, eu não sei se é o calor da empolgação, sinceramente, eu não pensei em tanta coisa. Então, como dizem, né, hoje estando aqui com família, né, diferente de quando eu tinha 19 anos, é diferente, né, quando a gente mora fora com 19 anos. Mas já casada, com filhos, pelo que eu li, era aquela fase da lua de mel. Então, tudo pra gente era novidade, então tudo era muito bom. Então, sinceramente, naquele momento, apesar de saber, né, que a mudança não é fácil, naquele momento era tudo muita alegria, né? Era muita festa. Então, o quê? Mudar com o filho? Não tem problema não, né? Até porque a Sara, né, ela já estudava numa escola bilíngue canadense. Então, a gente já tinha lido sobre essa coisa da elasticidade, do plurilinguismo. Então, assim, o idioma não foi uma coisa que me preocupava, que preocupava a gente em relação à Sara, né? Porque eu vejo, muitas mães me perguntam, mas sobre ir para a Itália ou qualquer canto com criança. Mas e aí? E a língua? Como é que eles vão fazer na escola? Mas criança é uma esponjinha, eles absorvem muito rápido, né? Então, definitivamente, essa não era pra gente uma preocupação.
E já estando aqui, ter passado a fase de lua de mel, continuo dizendo, realmente eu não é necessário que você se preocupe. Porque eles são uma esponja, eles absorvem, né? É muito fácil, muito rápido, pelo menos nessa fase, né? Então, Ok. foi tranquilo em relação a isso, assim, a gente não teve grandes problemas. Porque até acho, uma pessoa que não tem filhos, né? Mas até acho que as crianças, elas têm uma atividade para fazer. Por exemplo, a gente muda de país e as crianças elas já têm um compromisso, tem que ir para a escola, né? Então ela já é exposta a uma outra cultura, já é exposta à língua, que é diferente de, por exemplo, quem vem ainda para procurar trabalho ou quem vem sem uma atividade, sem um compromisso diário, né? Então, assim, com relação à língua, você está dizendo que na a tua experiência, já que a tua primeira filha ela nasceu no Brasil, segunda já nasceu aqui, com relação à língua, não foi um problema. Não, pra gente não foi um problema, né? E, inclusive também eu conheço outras pessoas, tenho amigas com criança também, e pelo que a gente conversa também nunca foi um problema, né? As pessoas chegam com medo, mas quando percebem, falam, nossa, ele já tá falando e não sei o quê. E eu acho que é muito isso que você falou, né? O papel, quando a gente, né, por exemplo, falando no meu papel de família. Então, assim, o meu marido foi expatriado, por mais que eu tenha minha carreira no Brasil, foi o processo, foi o percurso que eu fiz com você, né? No fim, a gente é colocado ali, né? Tipo um enfeite na estante. Você é colocado ali e fica ali, né? O marido não, o marido que foi o que recebeu o convite, já estava num ambiente de trabalho, tinha as atividades, né? Tudo isso. E com a criança, a mesma coisa, ela já chega aqui com um monte de atividade. Então, ela vai para a escola, ela vai fazer amigos, ela tem uma rotina, né? E no meu caso, eu ficava assim, né? Tipo, ali, o enfeite, né? Era o enfeite, e agora? O que que eu faço, né? Então, assim, eu acho Exatamente. que nessa mudança, né, minha experiência, pelo menos para mim, eu senti muito mais do que, por exemplo, as crianças que, quando existe uma mudança, quando existe uma expatriação, as pessoas ficam tão preocupadas com os filhos, mas eu vou te falar que a minha experiência e de outras famílias que eu tenho convivido e conversado, o impacto maior é para aquela que acompanha, né, Do aquele que resolveu expatriado. vir, ou expatriado, ou se num caso de uma família o desejo for maior de um e você vem para tipo, né, beleza, estamos junto nessa missão. Mas assim, geralmente é essa pessoa que sente mais, e foi o meu caso, eu senti mais do que minha filha, que Exatamente. estava super adaptada, rapidamente se adaptou. Porque essa coisa da atividade que eu falei, eu acho que é muito importante, ter aquele compromisso diário para fazer alguma coisa. Por isso que eu sempre disse, né, principalmente nos meus cursos presenciais, eu dizia assim, gente, hashtag sair de casa. Vocês têm que sair de casa. Se você ficar em casa, tipo, não vai mudar. Né? Tipo, você não vai entrar em contato, vai parecer que você continuou no Brasil. Então, é importante sair de casa, vai Se fazer integrar. voluntariado, se integrar, vai fazer curso italiano, vai. Então, essa é uma preocupação para os Uhum. filhos, mas e os pais? Ou o pai que, né, vai ter que aprender a língua, vai ter que se adaptar, o que que eu vou fazer com a minha profissão, eu vou encontrar emprego, não vou. Então, a gente deixa aí esse recado, essa preparação, porque mudar de país não é como mudar de roupa, que é a frase que eu mais repito aqui, e você sabe na pele que não é, né? Todo um Não. processo. É uma cultura diferente e que, inclusive, muda de região para região, concorda? É o que eu diga. Não, e o mais legal, que eu acho que é muito bacana a gente falar isso, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Então, Ok. a gente está muito. Quando a gente pensa em Itália, pelo menos eu, quando eu pensava em Itália e italiano, você pensa no italiano da Moca, né? É um bairro de São Paulo que tem muitos italianos. Então, você pensa no italiano da Moca, né? O italiano do Terra Nostra. Né? E aquela alegria, aquela coisa toda. Aí quando você chega aqui no extremo, no meu caso, que Eita. cheguei em Sondrio, que é no extremo norte da Itália, você fala, peraí, esses aqui não são os italianos que foram para o Brasil. Tem alguma coisa errada? Eu não, não tem alguma coisa errada. Então tem esse choque também, né? Da expectativa e realidade. Então eu esperava os italianos da Moca, mas o italiano da Terra Nostra, né? E não é, entendeu? Já que todo mundo que vai vir para a Itália também vai precisar escolher cidade, então, assim, se você puder, isso não estava no script, a gente já está, né, saindo do script aqui, a gente mal começou. Uhum. Se você puder falar sobre foram algumas coisas que a gente conversou, né? Sobre
o teu atejamento, como é que eu posso dizer isso em um português bem dizido? Tipo, o teu. O que Eu a já ouvi essa pessoa palavra, mas não lembro. approach, né? Já Ah, em ok. inglês. Então, approach, né? Então, assim, primeira coisa, tem a cidade, né? Aqui na Itália, como eu sempre falei, quem assistiu ao Masterclass viu que a Itália ela é formada por città-stati. Então, assim, ela nasceu com pequenos países, é como cada região é um país diferente. Isso Uhum, significa dizer que aqui tem várias culturas, comportamento, o uhum, pessoal me salvando aí. É, atitude, eu acho que era isso que eu queria dizer. Então, cada região, eles têm culturas diferentes, línguas diferentes, né? Estou falando do dialeto. Então, muda de região para região. Mas sim. isso também tem o nosso comportamento, né? Como ela falou, mas atitude. Então, vamos lá, Patrícia. Eu acho que isso também é uma coisa interessante. Eu acho que você viveu na pele, então você vai contar a tua experiência. Que diferença tem entre de uma região para outra? Você pode, obviamente, você fala da região onde você mudou, seja com relação à região e cultura, seja com relação a você, né? A tua atitude com relação à cidade. Se você puder falar um pouco mais sobre isso. Ah, Não muito tá no bom. script, não, mas... Né, tem problema, vamos falar rapidinho, né? Não tem problema. Eu adoro falar, tá, gente? Eu tenho que me conter, senão Vou eu falo pra cancelar os caramba, meus né? compromissos depois. É. É, muda bastante mesmo, né? A gente morava numa região, assim, é o extremo norte da Itália, né? Bem pertinho da Suíça, tá? Então, bem lá na ponta, bem lá em cima da bota, gente. Então, ali é o extremo norte, né? Ali as pessoas são muito formais, então assim, por isso que eu falei, né? Eu cheguei com uma expectativa de receber, de conhecer os italianos da Moca, né? Os italianos da novela Terra Nostra, e no fim não era aquilo. Então as pessoas são muito sérias, são muito formais. Não estou nem criticando, porque eu acho que cada país, enfim, cada povo tem a sua história, né? E eu acho que comportamento, todas essas coisas têm a ver com isso. No fim, a gente carrega um pouco disso, né? Mas, de fato, a gente, né, muito tropical, a gente que é brasileira, a gente sente. Então, assim, de fato, foi um lugar que, como eu posso dizer, hoje morando numa outra região, eu posso dizer que foi assim, foi um desafio bem duro, né? Muito duro, assim. Porque são muito fechadas as pessoas, e eu sou uma pessoa muito expansiva. Então, eu me via, de repente, cercado por pessoas que não sorriam tanto, né? Ali as pessoas não sorriem tanto, são muito sérias e muita formalidade. Eu costumo dizer assim, a sensação que eu tenho de ter vivido ali era como se eu estivesse sempre diante de um juiz. Por que diante de um juiz? Porque quando você está diante de um juiz, você precisa ser formal. E tenha cuidado, porque aquilo que você está dizendo pode ser usado contra você, né? Ai, Então, meu assim, Deus do céu. aí você fala assim, ah, mas isso é quando você vai na prefeitura, quando você vai receber, né, falar com alguém que trabalha, assim. Não, não é. Isso era na farmácia. Então, eu ia numa farmácia, eu era tratada exatamente assim, como se eu estivesse diante de um juiz. Eu ia no mercado, a mesma coisa. Eu ia numa loja de roupa. Então, foram raras as vezes que as pessoas olharam para mim, me deram um bom dia e sorriram para mim. Em geral, eles dão aquele bom dia para. Porque aqui na Itália, né? Vamos ver se eu vou saber me expressar bem. Mas o lance da língua, através da comunicação, o italiano ele consegue te dar um sinal de que ele quer distanciamento, né? Não por causa do Covid, mas assim, você lá e eu aqui, é um distanciamento social mesmo. Eu tenho meu lugar, não conheço você, então a comunicação ela faz muito isso aqui, né? Então, isso eu sentia muito lá, a ponto de eu esquecia. Então, a gente chega falando oi para as pessoas, né? E aí eu chegava e falava tchau. E a pessoa olhava para mim séria, falava buongiorno, mi dica, né? Que é bem assim, é muito formal, né? E aquele momento ali, aquilo começou, de certa maneira, a me travar muito, né? E até que teve um momento ano passado que eu comecei a travar. Então, assim, na aula, desde que eu cheguei aqui, eu comecei a frequentar aula de italiano, foi muito bom, né, para adulto estrangeiro. E eu comecei a travar, eu travei, gente. Eu não conseguia falar, tudo por conta dessa formalidade mesmo, que eu tinha medo de errar, né? E que a gente não deve ter, mas era assim que eu comecei a me sentir. E foi aí que, enfim, eu fui buscar terapia, tudo. Cheguei na Marcela, o percurso que eu fiz com a Marcela foi importante também para eu entender algumas coisas nesse processo.
E foi que, então, agora, esse ano, depois de 4 anos morando, né, na Valtelina, a gente veio morar no Vêneto. E quando eu cheguei aqui, o primeiro dia, eu notei que existia alguma coisa diferente com as pessoas do Vêneto. Eu falei, nossa, tem alguma coisa Vai todo diferente. mundo pro Vêneto agora. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa diferente no Vêneto. Então, Fred, o que será que é? Eu falei, eu não sei. Isso no primeiro dia. No segundo dia, eu falei, tá aí, eles sorriem. Porque lá na Valtelina é assim, as pessoas quando falam quando elas sorriem, elas fazem assim, buongiorno. Aí mostra os dois dentes, é um sorriso, segura forte para não sorrir. Ficar rindo assim, né? Ali em Sondra, você veio da onde? Brasil. É. E a gente tá aqui mostrando os caninos, né? Os dentes do fundo e os caras mostrando os dois dentinhos da frente, né? Aí quando eu cheguei no Vêneto, eu falei, gente, eu tô vendo mais dente do que eu costumava ver lá em Sondrio, né? Eu falei, tô vendo mais dente do que eu costumava ver. Eu falei, tá aí, as pessoas sorriem. Então, assim, existe, a gente não tá tão distante, sabe, de Sondrio. A gente tá a 3 horas e meia de lá. Então, assim, de fato, aqui as pessoas sorriem. E foi tão interessante isso, né? Você perceber que alguém sorri. Então, assim, existe sim diferença. E aqui, o que que aconteceu? Por conta disso, eu comecei a me soltar. E aí, gente, agora eu virei uma falastrona. Eu falo, eu vou nos negócios, eu vou em qualquer lugar, as pessoas, eu falo tchau, as pessoas tchau. Às vezes eu até, olha, esses dias a gente fez um teste. Quem não conhece, tem um negócio que chama Unieuro aqui na Itália. O atendimento da Unieuro é muito ruim, pelo menos a nossa experiência. Todas as Unieuros que a gente foi é ruim. No Vêneto, a mulher sorriu, foi simpática e fez piada. Falei, pronto, o teste que a gente precisava. Então, realmente, de região muda, sim. E isso me deixou mais solta para eu poder me comunicar e mostrar os dentes do fundo, não só os da frente. Olha, é bom saber dessa regra, porque quando eu for pra Sondra, eu vou sorrir assim. Ai, então, vamos lá. Ai, ai. Quando eu vou ali perto para esquiar, eu não sorrio pela Né? metade. Você já Fazer sabe. biquinho. Agora já Biquinho. sei. Você falou com relação em você e as tuas crianças, as duas. Como era para elas ir para a escola em Sondrio e ir aí no Vêneto? Ó, Elas sentiram alguma coisa? Conta. sentiram, né? A Sara, assim, a Sara é como criança é diferente, né? Porque todo esse atejamento, como você falou, esse comportamento, é claro, é muito mais perceptível para o adulto, né? Criança, eles estão ali, eles se misturam, eles não. Geralmente, né? A criança ela não olha raça, ela não olha cor, ela não olha nada. Isso é coisa de adulto. Então, as crianças elas conseguem se integrar mais e não sente tanto isso. Mas, por exemplo, nessa mudança, a gente conseguiu perceber algumas coisas de comportamento. A Sara percebeu que aqui é diferente, né? Porque ela falou, mamãe, eu fui muito bem acolhida. Até fiz um vídeo, né? Ela falou, mamãe, nossa, eu fui tão bem acolhida na escola, não sei o quê. E a Júlia, gente, a professora beija ela. Olha que coisa. Lá em Sondrio, não, eles mal levavam pela mão, assim, sabe? Tipo, assim, a Júlia, ela é beijada pela professora dela. Então, eu fui buscar ela, por exemplo, ontem, e essa professora tava lá, ela falou, tchau, Júlia. E a Júlia fez assim, mandou um beijinho pra ela. Ela, eu não aguento, vem aqui, tirou a máscara e beijou a minha filha. Eu falei, gente, eu tô no Brasil, né? Então, assim, você percebe Nem Milão, isso, vê isso. não é? Não vê isso, Beijou. não. O que eu percebo da Júlia é que ela vai muito mais. Ela gosta de ir para a escola. Não que ela não gostasse lá. Mas aqui eu vejo ela mais. Como eu posso dizer? Mais solta, sabe? Eu percebo, flui, ela fica à vontade, ela brinca. É diferente. Eu percebo que existe isso, sabe? Para as crianças. Mas, assim, é muito mais uma percepção minha, como eu tô falando, porque eu acho que com criança isso não é tão perceptível quanto para nós adultos, entendeu? Ok, então vamos lá. Com relação à escola, que era o tema, tipo assim, nosso tema de hoje. Como é dividido o ano letivo, no sentido de quando é que começa aqui? Começa em janeiro? Como é que funciona? Então, o ano letivo aqui, gente, é que também acaba sendo sempre uma dúvida da família quando vem para cá. Mas e aí? Porque aqui o ano letivo começa em setembro. No Brasil é fevereiro. Tá aqui começa em setembro. Aí você tá lá com seu filho terminando a escola e fica sempre, né, aquela coisa. E agora? Na Itália começa em setembro o ano letivo. E aí, aqui, gente, na Itália é assim, né? As férias é tudo de uma vez. Então, as aulas começam em setembro. E quando é no Natal, a gente só tem 15 dias de férias. Só 15 dias de férias da escola. Depois, as aulas retomam e vai até junho. Vai até junho. Quando chega em junho, essas crianças ficam em casa 90 dias. Ou seja,
De junho, é mais ou menos dia 8 de junho que eles entram em férias, eles voltam para a escola lá para o dia 9 de setembro. Então, você quer dizer que são 90 dias? São 90 dias de férias para a loucura das mães. Então é diferente o calendário, né? No Brasil a gente tem o final do ano, tem o meio do ano, é mais passado. Aqui não, né? Então são férias longas. E no fim, o que isso acaba trazendo? Muita dúvida do que fazer quando você tem seu filho estudando lá e está terminando, e como é que é? Gente, eu sempre, assim, o meu ponto de vista e a minha experiência, né? Eu acho que por mais que a gente saiba que a criança é muito flexível, se você vai entender seu filho também, claro. Isso também tem um pouco de individualidade. Mas, no geral, né, mesmo que seja uma mudança, ela sempre traz para a criança uma mudança. E traz também, tem ansiedade, todas aquelas coisas. E a criança, ela se comunica, que nem a gente falou aqui. Ela não percebe algumas coisas, mas se comunicar para ela é importante, né? E então, quando a criança vem para cá, tem muitos pais que falam assim, Paty, na minha situação, por exemplo, poxa, sua filha fez o primeiro ano, estava no final. E aí, você vai colocar ela para o segundo ano ou vai voltar ela? Porque assim, a Sara terminou a escola em novembro. Em novembro a gente veio para cá. Ou seja, quando eu cheguei aqui em novembro, a escola tinha começado em setembro. Então estava apenas no comecinho. Aí surgiu a dúvida, e agora? Eu coloco a menina para dar continuidade no segundo ano, já que ela fez o primeiro ano, ou eu boto ela para fazer o primeiro ano de novo? A minha opinião, eu acho que a criança tem que repetir o ano. Porque é aquilo que eu falei, é o lance por mais que eles aprendam rápido, vai ter um delayzinho aí de mais ou menos 3 meses até a criança entender. Isso significa que são 3 meses que ela não vai entender nada do segundo ano, sendo que ela já entrou com um ano caminhando. Então, na minha opinião, né, e a minha experiência foi essa, eu achei melhor voltar a Sara. Ou seja, a Sara repetiu o primeiro ano. E quando as pessoas me perguntam, Má, sobre isso, eu sempre falo, olha, meu ponto de vista, repita o ano. Porque colocar a criança, acho que no ano seguinte, principalmente se ela é um pouco mais velha, ela vai ter que correr muito para acompanhar. E esse correr muito, às vezes, pode gerar um pouco de ansiedade e de frustração na criança e trazer um peso desnecessário. Quando que você volta a criança, porque a criança ela aprende por associação, né? Então ela tá lá, de repente, aprendendo A, B, C, tá vendo as frutinhas, ela vai começar a associar, puxa, mas eu aprendi isso na escola, né? Ah, então isso quer dizer isso. Porque ela já viu, então eu acho que fica mais fácil ela associar o que ela já viu com o que ela tá vendo agora, mesmo que seja repetido, porque é um repetido em outro idioma. Então, a minha sugestão é sempre essa, volta. E a gente teve experiência, inclusive, recente, com uma sobrinha, que eu acho que depois a gente vai falar sobre isso também, e ela já é um pouco mais velha, né? Já está na adolescência, e foi o que a gente sugeriu, repita o ano. E isso trouxe mais fluidez e trouxe mais leveza para ela. Então, vamos lá. A gente já entendeu como é o ano letivo, a gente entendeu, tipo, aquilo que você sugere, que foi aquilo que você adotou com a tua filha mais velha. E como é que são divididas as séries aqui na Itália? Então, eu não sei, eu sei que houve algumas mudanças no Brasil, mas acho que é muito parecido. Talvez o que mude é o percurso final, né? Mas aqui a gente tem a creche, né? Tem a creche. Acho que primeiro de tudo é muito bom frisar isso, gente. A educação na Itália, ela é gratuita e obrigatória. Não importa o seu estado de visto, seja legal ou talvez não seja tão legal. É obrigatório, tá? E a criança tem direito. Então, não importa a sua condição de visto aqui, a escola é obrigatória, tá? Você fez Isso é muito importante bem falar. em destacar isso. É Uhum. gratuita e E- obrigatória. Não existe essa coisa. Não Exato. existe criança na Itália que não vai para a escola. Não. Dá problemas, eles ligam, eles vão atrás, eles mandam gente atrás na sua casa, eles vão te achar. Pode Então, até assim, pegar seu filho, assim, tipo. exato. É obrigatória, né? Ah, Paty, eu liguei nas escolas, não tem vaga, não sei o que, eu não sei. Fica tranquilo, eles vão dar um jeito, Eles vão porque dar um é jeito. obrigatório, É gente. Não pode obrigatório. ficar sem estudar. É Isso é muito direito da importante, criança. é direito da criança. Isso é muito legal, tá? Aqui a gente tem as creches, né? Então, que vai aí de 4 meses até os 3 anos de idade, 2 anos e meio, mais ou menos. No caso das creches, até pelas informações, porque pelo que eu vi também, Má, depende da região que você tá, pode mudar um pouco. Mas, em geral, pelo que eu vi, é muito parecido com onde a gente morava. As creches são poucas
E na maioria você tem que pagar, tá? Elas são privadas, né? Então tem que pagar. Mas também tem aquele lance do isento, dependendo de quanto você ganha, tudo, o preço ele pode ser diferenciado, tá? Mas em geral você paga. A minha filha, ela foi para a escolinha com 9 meses e eu tive que pagar. Então eu pagava, tá? E não é barato, tá? A gente pagava quase 600 euros por mês. Então, assim, é puxadinho, tá? Mas tem famílias, principalmente para gente que é expatriado. Se você não tem os avós, não tem ninguém, não tem uma rede de apoio, é natural que você tenha que deixar seu filho na creche, que é o que a gente chama de asilo unido. Esse asilo unido, geralmente, ele vem a pagamento. Quando não, você usa o seu IZ e aí você vai ter um desconto, um abonamento maior, tá? Então, esse público são poucos. E quando tem, é uma fila de espera gigantesca, dificilmente, né, todo mundo consegue vaga. Depois do Asilo Unido, vem a escola de infância, que é a escola de 3 a 5 anos e meio, 6 anos, né? Vem a escola de infância, que no Brasil é a pré-escola. A pré-escola, que é o que a gente chama de asilo ou escola de infância, né? A escola de infância aqui, ela é gratuita, tá? Então, já você não paga, existe, né? Tem escola gratuita, então você pode deixar lá, sim, sem ter que pagar nada, né? É gratuita para todo mundo, né? Só que esse período, ele não é obrigatório. Então, assim, é uma escolha dos pais, né? Então, não é obrigatório. O que se torna obrigatório é a partir dos 6 anos, ou seja, a partir da escola primária. E a escola primária, ela vai até a quinta série, né? Eu lembro que no Brasil, pelo menos na minha época, a escola elementar era até a quarta, né? A quinta série já era, a gente já ia para o ginásio, né? Era ginásio? É, ginásio. Então, aqui vai até a quinta. Até a quinta série, eles estão na escola elementar, né? E isso vai até mais ou menos 11 anos, que é a idade da minha filha agora. Então, a minha filha está terminando, que no fim ela até estava adiantada no Brasil, né? Então, no fim, ela está junto com os amigos com a mesma idade. Então, a Sara faz 11 anos, ela está finalizando agora em junho a quinta série, né? E aí é quando eles vão para o ginásio. Então, a partir da sexta, eles vão para o ginásio, né? E vai até o nono ano. Então, no ginásio, aqui também, como desde a partir da sexta é gratuita, tem esse período do ginásio, que é muito parecido com o Brasil. O que eu acho que talvez muda é a preparação. O que acontece no período do ginásio aqui, pelo que eu tô vendo, tô escutando e vou acompanhar a Sara? É que no ginásio eles começam uma preparação para a escola média, que é o colegial. Então, eles já começam já uma preparação. Porque aqui ainda, lembra, a gente no Brasil tinha o magistério, a gente tinha aqueles cursos técnicos, né? Que antes era muito mais, né? Tinha bastante essa opção. Então, aqui a criança, quando ela termina o ginásio, ela tem a escolha, né, de fazer esse curso, esse colegial técnico. Pelo que eu vi, a diferença é que, assim, no colegial técnico, que é quando chega no liceu, né? Que eles chamam aqui no liceu, esse liceu, ele pode ser de 3 ou 5 anos, né? Então, essas informações que eu tenho, gente, eu ainda não estou na Sara com esse período, mas pelo que eu conversei com as minhas amigas, né? E a minha professora de italiano uma vez me explicou. A diferença aqui do colegial é que quando você faz o colegial técnico, você não está habilitado a ir para a faculdade. Então, muita gente, a filha da minha professora, o filho da minha professora de italiano, por exemplo, ele escolheu fazer gastronomia no liceu. Então, ele já sai de lá preparado para ser um chefe, tudo. Só que ele não pode fazer faculdade. Já a filha dela escolheu fazer faculdade. Então, quem escolhe fazer o percurso de faculdade, o liceu, ele é mais longo, eles são 5 anos. Então, e aí dentro desse período, inclusive, você pode estudar, né, direcionado para aquilo que você quer fazer na faculdade. Então, isso eu acho bem bacana que tem essa preparação que o que eu me lembro no Brasil, né? Pelo menos eu quero de escola pública, a gente não tinha. Você terminava o ginásio e ia para a faculdade. Hoje tem o Enem. Na minha época não tinha o Enem, ó, revelando minha idade. Hoje ainda tem isso, e aqui também. E o Enem aqui, o Exame Nacional, ele é obrigatório, né? Então, a criança, eles terminam, eles precisam fazer esse exame. Então, existe essa preparação. Eu acho que esse direcionamento é muito legal. Eu acho que a gente evita algumas fases. Por exemplo, eu fui uma pessoa que... Eu saí do ginásio, do colegial, sem saber o que fazer. Mas o que eu queria? Eu queria me colocar no mercado, ter um diferencial. Então, eu saí do colegial desesperada. Eu preciso fazer faculdade, porque isso vai me diferenciar.
Só que eu saí sem preparação. Aí fiz administração, não gostei. Aí fiz meio ano de publicidade e propaganda, não gostei. Aí foi quando eu falei, sabe uma coisa, eu vou morar fora, vai que meus horizontes se abrem lá, né? E quando eu voltei, fiz comércio exterior. Então, assim, eu acho legal essa preparação que tem aqui. Eu acho que isso direciona bem. E eles escolhem, né? O lítio científico, né? Tem artes, tem linguística. Então, eles acabam até estudando durante esse período do colegial, bem direcionado para aquilo que eles vão querer fazer na faculdade. Então, eles estão muito mais preparados, eu acho. Pelo menos é o que eu percebo, assim, sabe? É como eu E vejo. daí eu já posso dar a minha opinião porque eu acompanho eles. Tipo assim, como eu vou fazer orientamento para o mercado de trabalho italiano, eu vou no liceu, nos institutos técnicos, às vezes vou na universidade. Então, assim, eu acompanho eles. O que que acontece? Na minha opinião, eu acho que eles têm que decidir muito antes do que a gente. Porque o nosso terceirão era assim, na minha época, que se chamava terceirão, depois não sabe como é que se chama, mas era o primeiro, segundo, terceiro ano, que agora eu acho que ali ele tem o quarto ano agora, ele é geral. Todo mundo faz exatamente a mesma coisa no Brasil. Aqui é aquilo que a Paty estava dizendo. A gente tem os institutos técnicos, nos institutos técnicos você sai com uma profissão. Ok? Você pode sair com a profissão de mecânico, e daí vai depender do Instituto Técnico. Se você estudou 5 anos, você consegue, de Instituto Técnico de Mecânico, ir para uma área de engenharia, né? Fazer uma universidade. Ou a gente tem o Liceu, que daí ele tem várias áreas que você vai estar estudando 5 anos. Mas aquilo que eu vejo é que eles têm que decidir antes. Então, eles, quando terminam os 9 anos, eles têm que decidir a direção. E muitos deles não sabem. Então, muitos deles eu peguei, tipo, no instituto... Mas, pelo menos, eles descobrem fazendo, né? Eles falam, não gostei desse instituto técnico, vou fazer outra coisa. Mas, assim, enfim, é sempre uma fase difícil. Eu sempre achei isso. Para uma adolescente decidir aquilo que quer fazer para toda a vida. Sempre achei também. Sempre achei também. Para toda a vida. Exato. É difícil pra gente, né? Com essa idade. Mas, assim, não tem problema. A gente, né, tem solução para isso também. Legal, então essas são umas fases. Fizeram uma pergunta que eu deixei aqui para eles perguntarem, porque teve 2 perguntas. Na primeira pergunta, se eu chego em março? Se eu chego em junho? Junho já acabou, né? Se eu chego em outubro, o que eu vou fazer em dezembro? Aqui a escola é obrigatória, né? Você não pode não levar o seu filho para a escola. Então, ele pode repetir, ele pode fazer, mas ele vai para a escola. Quando você chegar, no outro dia, a assistência social está aí. Essa criança está fazendo o quê aí? Não, isso é muito sério, né? A gente Sim, é muito sério, é muito sério. É muito sério. É muito sério. Se falta, eles querem saber do que faltou, que criança vai para a escola. É obrigatório. E eles perguntaram também sobre documentos. Que documentos eles precisam? Que documentos pediram para você? Olha, gente, foi a coisa mais simples. Só pediram para mim o endereço. Pediram, claro, a identificação para provar que eu sou a mãe delas, né? Nesse caso. Pediram isso. E por isso que eu falei de você estar ilegal ou não, porque eles não pediram para mim nenhum visto. Eles não pediram visto para mim. O que eles pediram foi o CPF, né? Então, tanto que... eu tô até falando até recente isso, porque a minha sobrinha veio para cá, né? Ela tá com 12 anos, ela acabou de fazer 12. E ela veio para cá no final do ano, e quando a gente foi colocar ela na escola, eles pediram isso, a identificação da mãe, né? Para provar que é mãe, e pediu o CPF dela, que naquele momento não estava pronta ainda, ia sair depois de 2 dias. Mesmo assim, eles matricularam ela, e falou, tudo bem, ela já pode vir na escola. A minha sobrinha chegou aqui numa terça-feira, se eu não me engano, não foi numa quarta. Segunda, ela já estava na escola. Quarta. Ela chegou na quarta, segunda-feira, ela já estava na escola. Sim, eles não vão criar problema. Depois eles podem até encher o saco, me dê um documento, mas como é obrigatório, eles não vão fazer. Não pediram visto em nenhum momento. Em nenhum momento pediram visto. Para criança. Tampouco residência, tá? Legal, legal. Então vamos lá. Uma coisa que eles estão perguntando aqui, existe algum tipo de suporte para crianças estrangeiras na escola, assim que elas chegam? E que tipo de suporte é esse, então? É muito legal, gente, porque existe um tutor, tá? A Itália, ela disponibiliza um tutor. Não, é muito legal. A Itália é muito fofinha. Eu amo a Itália, muito fofinha. Não, isso é muito legal, né? Então, assim, O pessoal que vive em Sondres, desculpa, o pessoal que vive em Sondres não são tão legais, não. Mas, no geral, eles são. Eles são, né?
são fofinhos, né? De qualquer forma, com as crianças você vê tudo, é direito, vai ter um tutor, né? Tem. Poxa, Existe um tutor, principalmente, assim, com o português, como o português, né, deriva do latim, claro, então, como a nossa língua é muito próxima, né, do italiano, não é sempre que você vê famílias fazendo. Porque, assim, é a família, mas a escola também identifica. A escola identifica que, puxa, acho que não tá precisando de uma ajuda, tá precisando de um terceiro para nos ajudar. Né? E quando isso acontece, eu vi que entre famílias brasileiras, esse período é curto, às vezes esse tutor ele fica uma semana, 2 semanas, porque, gente, eles pegam muito rápido. Agora, por exemplo, eu presenciei famílias que falam um idioma totalmente diferente. Então, o tutor fica mais tempo mesmo e eles ajudam. Então, por exemplo, a Sara, ela teve, não foi pela língua, foi na verdade, até uma dúvida, né? Ela estava enfim, estava passando os desafios na escola. Foi quando a escola falou: então vamos disponibilizar, né, uma tutora para entender o que está acontecendo. Ela é de origem portuguesa, ela é portuguesa, né? E foi ela que ficou, ela acompanhou a gente uma semana na são os escola, né? mediadores culturais, né? Não sei como é que eles chamam Isso. aí. Aqui, como assim, na Itália que fala? Não, como é que eles chamam na escola? São mediadores Ensinante de culturais. sostenho. Ou ensinante de sustenho. Sostenho, isso. Sustenho, ok. É, ensinante de sostenho. Então, eles disponibilizam. Então, isso é muito legal. E você paga para isso? Não paga. Você não paga. E eu também vi que, porque aconteceu com uma amiga da Sara, que até dificuldade em acompanhar, né? Ela estava com dificuldade, nem tanto pelo idioma, ela estava mostrando um pouco de dificuldade na escola. Ela começou a ter aulas extras fora da escola. E eles também eles disponibilizam, que é o que eles chamam de dopo escola. E era gratuito e ela tinha direito naquelas matérias que ela tinha dificuldade. Então, isso é muito legal. O sistema de educação, de ensino na Itália é muito bom, né? Tanto é que a gente não vê, falando, por exemplo, de São Paulo, você não vê tantas escolas particulares aqui. São poucas particulares. A maioria é escola pública. Gente, como isso é bom! Como isso é bom! Porque escola custa caro, sabe? Em São Paulo, né? Falando de São Paulo, gente, não posso falar Brasil, né? Mas em São Paulo era caríssimo, né? E então, assim, aqui não. Então, assim, as escolas são públicas e são boas, né? O conteúdo é bom. Então, assim, essa foi a nossa experiência. E como eu falei, a Sara veio de uma escola bilíngue. Ela veio de uma escola muito boa, né? A escola, ela era uma franquia de uma escola canadense, mas é uma escola que já existia, uma escola de tradição. Então, uma escola muito boa, né? E ela veio de lá, e assim, não é que chegou aqui, eu falei, nossa, né? Nossa, eles estavam muito mais adiantados, né? Ela já estava aprendendo braille. Não. Então, a gente percebe, como também essa minha sobrinha que veio para cá. Ela estudava numa escola particular boa também, em São Paulo. E quando chegou aqui, ela falou: nossa, tia, o que eu tô vendo aqui foi o que eu vi também na minha escola, porque ela repetiu o ano. E ela associava, lembra que eu falei da associação? Olha que legal. Então ela conseguia entender o que a professora estava falando, porque ela associava. Ah, isso aqui é raiz quadrada. Ah, eu aprendi raiz quadrada. Então ela falou raiz quadrada. Aí sei lá como falar raiz quadrada em italiano, e ela. Deixa eu Legal, botar para legal. carregar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas a escola é gratuita mesmo? Ou tem taxas que pagam, não sei, para refeição? Tem, não sei, eles dão material didático, é você que compra? Para o pessoal Ai, legal entender. essa pergunta. Ai, a lista de material aqui é muito legal, né? Então eu adoro, né? Porque em São Paulo pagava um absurdo. É assim, até a quinta série, o governo ele libera todos os livros. Os livros são gratuitos, né? Mais uma vez, depende da sua renda também. De acordo com o seu imposto de renda, a partir do sexto ano, você compra os livros. Mas de acordo com o que você ganha, né? Aí você vai abater no valor. Então, até a quinta série, a criança recebe os livros gratuitos. A lista de material escolar, gente, é de rir, é de dar risada. Porque é básico. É básico, é caderno, lápis, caneta, folha de sulfite, só, canetinha. No Brasil, eles pediam materiais que eu nunca usei na vida. Minha filha, eu falei, mas gente, ela vai usar isso aqui? Papel, não sei das quantas, não sei o quê. Eram uns negócios que eu nem sei falar o Palito nome. de, Não sei. Eu sei que de a lista era lenho, muito de cara. Não, madeira. aqui é simples, Aqui é simples.
E eu tive uma experiência recentemente, como a gente mudou de escola, né, de região, a Sara ganhou os livros da quinta série. Só que a gente veio para o Vêneto e aqui eles usam outros livros. Então eu já não tinha mais o benefício do livro grátis, porque eu já tinha usado uma vez. Eu tive que comprar. Acreditem, eu comprei tantos livros e sabe quanto eles me cobraram? 35 euros. Nossa. Um monte de livro. Eu falei, gente. Ou seja, não é caro o material. Eu sei que depois fica mais caro. No Liceu, eu já ouvi dizer que é mais caro. Mas, mais uma vez, depende do IZ. E aí, Gente, não outra se coisa que se... compara Não, nem com o se Brasil, compara. né? Gente, não É se outra compara com o coisa. Brasil. E a outra coisa que paga é assim, muito diferente do Brasil. Eu acho que isso é no Brasil. É que no Brasil a gente tem horários, né? A criança estuda de manhã, estuda à tarde. Quando você fica mais velho, né? Quando você está no ginásio, você já pode estudar à noite, né? Temos uma outra realidade. Então, no Brasil, a gente tem esses horários. Eu lembro que quando eu fazia ginásio, por exemplo, se eu não me engano, já era na sétima série, eu já fazia à noite, né? Imagina, aqui não. Aqui só existe um horário, né? Você só vai uma vez para a escola. Não tem várias turmas que vai de manhã à tarde. O que acontece é o período. Então, por exemplo, aqui as crianças, e depende da região, mas falando da Sara, onde a gente morava, a Sara ela fazia o período parcial, né? Então ela estudava até 12h30 na escola. Ou seja, das 8 ao 12h30. Só que daí, esse tempo até 12h30, ele não atende a carga horária que o Ministério fala que é para ter. Então, eles tinham aula de sábado. Então, aqui na Itália, é comum o seu filho ir para a escola de sábado. É. Então, a Sara estudava de segunda a sábado, das 8 ao 12h30. Como ela vai nesse horário, ela não tinha que comer na escola. Não tem lanche, não come, né? Agora, tinha um outro horário, que é o horário de tempo cheio, né? Que é o que eles chamam de tempo pieno, que é o full time. O full time, ele costuma ser das 8 às 4h30, às 4. Às vezes não é todo dia. Por exemplo, a Sara aqui no Vêneto, ela estuda no full time, né? É o período pieno, né? Ela estuda das 8 às 4, só que só de segunda e quarta. De terça, quinta e sexta, ela vai até 12h30. De sexta, 12h10. Né? Você Então, é decide assim. o que você quer, horário de escola. Né? Não, é desse jeito. Mas eu sei que em outros lugares, às vezes, esse período ele se estende mais, né? Então, muda. Então, não é que à tarde chega outras crianças lá e as professoras... Não, gente. Terminou a escola 12h30, as professoras vão para casa. Então, É todo outra mundo estuda de vida. manhã. Tem alguns que chegam mais cedo e tem outros que vão chegar mais tarde. Mas todo mundo vai para a escola de manhã. Não Todo mundo vai para a tem... escola de manhã. Isso. Quando a Sara fica na escola, né, para almoçar, aí sim tem o almoço. O almoço também, mais uma vez, vai de acordo com o que você ganha. Se eu não me engano, o mínimo é 60 centavos. Então, é de 60 a 5 euros por refeição. Esse valor vai depender de quanto você ganha. Então, vai ser medido por aí. Então, Mas se é você isso. pagar 5 euros, você está muito bem. Você não vai Né? reclamar pelos 5 euros por um Não almoço vai, da sua filha. Não vai. Então depende disso. Então paga para comer na escola, eles pagam. Eu não sei se existe alguém que não pague nada. Talvez se você não tem algum trabalho, né? Aí sim. Mas eu conheço pessoas que têm o IZ menor, eles pagam 60 centavos para criança comer na escola. Entendi. Vou fazer essa pergunta que é uma Aí pergunta não tem uniforme na Itália. Essa é uma Pelo coisa menos importante. na maioria dos lugares não tem uniforme. Isso também é bom, porque o uniforme da Sara no Brasil, ela tinha 6 anos, eu comprava de 8 anos, 9. Fazia bem a barra, a menina vinha com uma calça gigantesca, eu diminuía pela metade, porque era muito caro o uniforme lá. Então, o uniforme é caro. O pessoal está fazendo Aqui não tem. perguntas. Deixa eu fazer essa pergunta que tem a ver. Eu acho que você pode responder isso. Porque você veio para a Itália sem falar italiano, correto? Sem falar italiano. Então, a Stephanie, ela tá perguntando, pais que não falam também italiano, como são recebidos pela escola? Como a gente é recebido, acho que em qualquer lugar, né? Como eu falei, aí tem a ver com, depende da região, tudo, né? Mas isso não é um problema, se, por exemplo, a gente pensar na criança. Porque os pais, não é que a gente tá todo dia na escola, né? Você vai lá, matricula o filho e basta. Então, se você fala bem italiano ou não, para a escola é indiferente, porque isso não vai interferir no processo da sua criança na escola, né?
Uma coisa que eu percebi, que eu vi aqui e que eu vejo bastante em famílias é o medo de falar português em casa, porque acha que, principalmente se fala um pouco italiano. Ah, não, tem que falar italiano em casa porque a criança vai para a escola e, meu Deus, e agora? Ele não vai saber falar. Gente, não se preocupa com isso. Continua falando com seu filho, com a sua língua, que é muito importante, a gente não pode esquecer, né? Como diz uma fono, né? A minha amiga Cláudia Amalfi, ela sempre fala, né? Melhor que um são dois, né? Então, continue. E as escolas incentivam isso. Olha que legal. Então, todas as minhas experiências, seja com a Sara, com a Júlia, com a minha sobrinha, eles perguntam, e vocês? Que língua vocês falam em casa? Ah, o português. Que bom, mãe. Continua falando com a sua filha em português, porque isso não vai interferir no desenvolvimento dela, aqui no processo dela do idioma. Então, eles sempre falam isso pra gente, tá? Então, assim, nunca que eu cheguei na escola e falou, nossa, seu português, seu italiano é ruim, hein, mãe? Poxa vida, né? Como é que sua filha vai ficar na escola se você não fala italiano? Então, não tem Não problema vão se você não pretender fala. isso. Exatamente. Exato, exato. Assim, ó, eu vou citar um exemplo. Gente, as crianças, elas têm a capacidade, tipo, eu também defendo isso. Eu acho que, tipo, quando você é criança, tem que falar todas as línguas possíveis, né? Eu vou falar uma coisa só para vocês rirem. Eu tenho um cachorro. O meu cachorro, ele entende português, ele entende italiano e inglês. Eu estou falando de um cachorro. De um cachorro, entendeu? Ele entende tudo. Ele entende. Você fala, ele obedece os comandos, né? Então, assim... O Gordon, não acredito. O O Gordon fala inglês, minha gente. Que isso? Ele entende inglês. Ele entende inglês. Porque eu falo com ele em português e italiano. E o meu ex, ele era irlandês. Então, ele falava inglês com o cachorro. O cachorro sabe todos os comandos em inglês. Tipo, a gente tá falando de um cachorro, gente. Então, assim, não tenha medo. Bota seu filho exatamente para se expor, né? Entrar em contato com outras línguas. Então, aí, o pessoal tá todo mundo dizendo que os professores são simpáticos. Fujam de Sondra e dali para baixo todo mundo simpático. O que eu falei de lá, né? Imagina, se não vê, né? Tô animado, imagina se eu desço pro sul, né? Deixa eu te fazer essa pergunta. Tá vindo aqui. Vocês estão fazendo muita pergunta que a gente não vai conseguir responder, mas nem querendo. Qual a documentação levar do Brasil tem que estar traduzido e apostilado? O que é que você fez? Ou que atua... Então, mais uma vez, como o italiano é muito próximo do português, não precisou. A minha sobrinha, dela foi bem recente, como ela estava... Porque, assim, às vezes, como a Sara é primeira série, a pessoa fala, talvez seja por isso. Não, a minha sobrinha estava no primeiro colegial, quando ela veio para cá. E ela começou de novo o primeiro colegial. Pediram histórico escolar, só. Pediram histórico escolar. Se você conseguir inglês, melhor. Mas, assim, eles entendem muita coisa, né? Eles entendem. E hoje, gente, com o Google lá que você tira foto e traduz... Então, assim, assim, dificilmente. Mas, claro, cada escola é uma escola, né? Vai pedir. Mas, assim, não acredito que seja empecilho para você colocar seu filho, isso não. Porque, como eu falei, principalmente refugiados, se a gente for pensar. Bota na escola, você acha que tem documento? A pessoa vem sem nada, né? Então, exatamente. Então, vamos lá. As escolas italianas, elas têm a ideia de que teu filho tem que estudar com documento, sem nada. Tipo, eles vão... fazer uma avaliação, vão fazer o teu filho estudar, porque aqui é obrigatório estudar. Aquilo que eu sempre digo para todo mundo, mas daí é a minha opinião, tudo aquilo que você consegue fazer de forma organizada é melhor, né? Então, se você conseguir pegar os históricos escolares e traduzir e apostilar, você traz, porque é um documento que vai ficar para sempre, né? Eu tenho todos os meus documentos aqui do Brasil, é claro que eu estudei, mas eu tenho até da quinta, quarta série que eu fiz, né? Eu tenho todo o meu histórico escolar. Porque são documentos pessoais, né? Tipo, por mais que a sua filha vai vir aqui, mas o que custa, né? Tipo, às vezes é melhor você ter um documento que você não vai usar, porque como a gente já falou, eles não vão criar problemas, né, para fazer o teu filho estudar aqui, mas se você consegue, é melhor vir de uma forma organizada. Na tua opinião, tipo assim, essa vai ser a última pergunta. Aqui a gente tem mães, né, tem pais que estão se preparando para vir aqui para a Itália. Quais são a última dica ou as coisas mais importantes? Tipo assim, as lições que você teve, gente, preste atenção nisso. Isso sim que é importante. Olha,
quando chegar aqui ou antes de sair, atenção, esse é um processo que eu já passei. Eu acho que, assim, eu acho que foi aquilo que eu falei. Eu acho que não tenham medo. Eu acho que filho, eu acho que as crianças, às vezes a gente até coloca muita responsabilidade, achando que, claro, é importante, sim. Quando eles se adaptam, isso facilita o processo, claro. Se você vem em família e os seus filhos não se adaptam, isso pode ser realmente um problema. Mas eu acho que o que pode trazer leveza, eu acho que é justamente isso, a gente não colocar tanto peso mesmo, ou cobrar, ou se cobrar muito, que nem eu falei, eu acho. Geralmente, quando eu recebo perguntas sobre escola, as pessoas se preocupam muito com isso. Que a criança tem que talvez estar falando italiano, e esse lance de, mas e agora? O que que eu faço? Coloco no próximo ano, porque eu não quero que ele fique para trás, porque ele vai se atrasar. É leveza, é tudo muito novo, né? Então, eu acho que é pensar nisso, não se cobrar. Então, se meu filho tiver que voltar um ano, ele vai voltar e tudo bem. Isso não é um problema, né? E sobre a língua, gente, claro, se vocês conseguirem fazer alguma coisa antes, um curso, né? Só colocar a criança em contato com isso, ótimo. Pode até ser, isso pode ajudar. E como que nem a Marcela falou, vir preparado, né? Trazer documentação, tenham informações antes, né? Não chegue aqui sem saber nada. É importante, né? Então, saber onde que você vai morar, tem escola, procure informação, manda e-mail. Isso é importante. E eu acho que assim, eu acho que se fosse para eu acho que o conselho mais importante, Má, claro, a gente nunca consegue se preparar 100%. Mas se você tiver um profissional que possa te acompanhar, sabe? Às vezes tem um psicólogo, uma terapeuta que possa te ajudar nesse processo, eu acho que é importante, porque eu sei que a gente vem para cá com tantos sonhos, aquela euforia, né? Aquela lua de mel. Ai, eu vou, eu vou, eu vou. Mas acontece tantas coisas aqui que se a gente fala aqui, vocês acham que é balela. Ai, é porque já estão lá, né? Mas não é, existem muitos desafios, né? Então, se você tiver um profissional, a própria Marcela, eu fiz um percurso profissional, não é nem. Mas que foi libertador para mim, foi muito importante, né? E vim para cá preparada, Paty, mas eu tô disposta a fazer tudo. Não é bem assim. Quando você chega aqui e você diz que está disposta a fazer tudo e aparece o tudo ou qualquer coisa, nem sempre. E aí você fica levando aquela vida que a gente reclama, que fica, né, falando que isso não. Ai, aqui é ruim, o que eu estou fazendo aqui? E a gente começa a entrar nesse momento. Então, se prepare, tá vindo para cá? Procura um profissional, fala com a Marcela, se prepare. Eu acho que uma coisa que eu identifiquei que foi muito importante para mim, com a Marcela, por exemplo, é fazendo propaganda sua, mas é porque foi bom, quem me conhece sabe. É saber o seu valor, porque eu acho que uma coisa que eu destravei conversando com a Marcela é que a gente também, quando vem para um país, isso não só profissional, em todo âmbito. A gente vem em qualquer. Claro, a gente sempre vai ser estrangeiro. Sim, sempre vai ser estrangeiro, né? Mas a gente vem, às vezes, com a autoestima muito baixa, de que o fato de eu ser estrangeiro me diminui perante o outro. Seja profissional, seja como família, como meu filho que está na escola. Então, às vezes, você sofre alguma coisa na escola, né? Você tem algum desafio. Minha filha sofreu um pouco de bullying na primeira escola, e foi por isso que eu mudei ela. E aí você fica assim, mas eu sou estrangeira, é normal, isso aqui. Não ache normal só porque você é estrangeiro. Não. Então, às vezes, você ter a ajuda de alguém que vai te mostrar isso, né? Que você tem o seu valor, se preparar para isso, pode ser muito determinante diante de alguns desafios que todo mundo tem quando chega aqui. Então, acho que isso é importante. Mas não tenham medo, gente. Criança, principalmente se tratando de filhos, não tenham medo das crianças na escola, eles aprendem. Não deixem de falar o português em casa, pelo amor de Deus. Né? É importante. O seu filho vai falar 2 idiomas. Não tem problema se você fala com sotaque. Eu aprendi com a Marcela, se você fala com sotaque, significa que você fala mais de um idioma. Então, tenha orgulho do seu sotaque. Olha aí. Né? Isso Então, mesmo. é isso, é forma de ver, tá vendo? Eu não enxergava assim. E aí você veio e mostrou esse lado. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Então, tem tantas coisas, assim, que eu acho que pode fazer diferença, assim. Um profissional pode ajudar. Exatamente. Porque o nosso sotaque é sinal de competência. É sinal que a gente está em competência linguística, Exato. né? E a gente tem que ficar orgulhoso com isso, não com vergonha. Orgulhoso. Exatamente. Exatamente. Orgulhoso. E se tem alguém que pense diferente, porque assim, ó, desafios existem, então assim, é o problema da pessoa, não mais meu.
né? Então, Exato, não é exato. menos. Nunca. Uhum. Nunca. E se Exatamente. alguém Não, então é tratar a gente como importante. menos, é um problema da pessoa. Exato, não tem nada a ver com a Nossa, gente, não tem nada exatamente. a Não, ver. porque A gente. acontece, as famílias têm vergonha, as famílias não querem falar, né? Eu conheci famílias que falaram, não, eu não posso falar português porque eles vão ser rejeitados. Não, gente, não, continue. A gente tem que continuar assim, não deixa morrer, é importante. Seu filho vai ser bilíngue, é isso, vai falar italiano e português. Ai, Paty, mas português não é importante. É sim, hein? Eu acho que é a sexta língua mais falada no mundo. Eu aprendi no Clube Cafuné isso. Que é a sexta língua mais falada no mundo, o É a português. língua dos pais. Por que não é importante? Exato! Mais A que língua isso, da é a língua dos família do pais. Brasil, né, gente? Como é Porque que você dá ou pinto no serve seu filho em italiano? para o trabalho ou não serve a língua, não entendi. Porque Exato. a língua é acesso à cultura, né? As brincadeiras que eu faço em português, eu não vou conseguir fazer em italiano. Vai ter outras Exato. brincadeiras, né? Então, Exato, são né? chaves diferentes que a gente abre dependendo da língua que a gente fala. Então, a gente tem que ser orgulhosa. Isso mesmo. Exato. Todas, não. Amei, amei. Deixa eu só dar um aviso geral da nação toda quarta, não, toda quinta. Toda quinta, meio-dia no Brasil. E 5 horas da tarde aqui, a gente tem um café com a Marcela. Por mais que a gente beba água, a gente tem Eu café tomei com dentro. café e tomei a xícara cheia, viu? Ó, tomei minha Olha, xícara cheia. e a gente sempre vai estar trazendo temas sobre o mercado de trabalho italiano. Mercado de trabalho e vida na Itália. Muito obrigada por essa live, por ter aberto meu coração, ter contado tudo isso. E a gente não Obrigada a conseguiu você. responder todo mundo. Obrigada a você, Má. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de luz. Fez muita diferença na minha vida. E eu acho que você pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Você tem uma missão, um propósito muito lindo. Obrigada por ter devolvido minhas asas, né? Porque eu cheguei aqui com você sem asinha. Agora tem um asa, Fia. E por onde eu vou, eu falo agora. Eu converso, não quero nem saber. Agora eu tô assim, eu me sinto a Mulher Maravilha. Essa sim que é a minha missão. Eu comecei a live dizendo, era uma Mulher Maravilha, porque eu precisava lembrar para você disso. É verdade, Eu é tinha verdade. esquecido. Exato. Não importa onde você esteja, você sempre é essa Mulher Maravilha. Exato. Obrigada, Não, Má. com esse batom vermelho aí maravilhoso. Obrigada, beijão, adorei, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada Beijo. pela live. Tchau, Obrigada. tchau.